A adição de um soluto à água altera a temperatura de ebulição desse solvente. Para quantificar essa variação em função da concentração e da natureza do soluto, foram feitos experimentos cujos resultados são apresentados abaixo. Analisando a tabela, observa-se que a variação de temperatura de ebulição é função da concentração de moléculas ou íons de soluto dispersos na solução. Então nós temos aqui a tabela, e aí a gente tem que 2 novos experimentos foram realizados, adicionando-se 1 mol de sulfato de sódio a 1 litro de água, que foi o experimento A, e 1 mol de glicose a 0,5 litros de água, que foi o experimento B. Considere que os resultados desses novos experimentos tenham sido consistentes com os experimentos descritos na tabela. E assim sendo, a gente quer saber quais são as temperaturas de ebulição da água em graus Celsius nas soluções dos experimentos A e B, que foram, no caso de, respectivamente, de quais valores. Bom, então, pela questão aqui, a gente tem que, nessa parte do texto, está falando, considere que os resultados desses novos experimentos tenham sido consistentes com os experimentos descritos na tabela. Então, o que está na tabela é o que vai dar base para a gente, né? Então, é muito importante que você entenda isso. E também tem um outro ponto aqui na questão que está falando assim, olha, analisando a tabela, observa-se que a variação de temperatura de ebulição é a função da concentração de moléculas ou íons de solutos dispersos na solução. Então, assim, quando a gente tem 1 litro de água, né, a gente não tem nenhum soluto, né, a gente só tem água pura, a temperatura de ebulição é de 100 graus Celsius. Porém, quando a gente tem 1 litro de água e uma quantidade de 0,5 mol do cloreto de sódio, que é um composto iônico, a gente tem essa temperatura de ebulição de 100,50. O ponto é, como a questão está falando de íons de soluto dispersos na solução e o cloreto de sódio é um composto iônico, eu preciso considerar que esse camarada ele vai se dissociar gerando Na+ e Cl-. Em outras palavras, olha a proporção estequiométrica. Se eu tiver 1 mol do cloreto de sódio, eu vou ter 1 mol de Na+, né, após essa dissociação, então eu vou ter 1 mol de Na+ e 1 mol de Cl-. Então, para cada 1 mol de cloreto de sódio, eu gero 2 mols de íons, tá? Então, a gente tem que... existe essa proporção. Então, quando a questão vira para mim e fala nessa etapa aqui da tabela, né, na segunda linha aqui, que fala assim, eu tenho 0,5 mol em 1 litro de água. Então, na real, se eu tenho 0,5 mol do cloreto de sódio, eu vou produzir 0,5 mol de Na+ e 0,5 mol de Cl-, né, que é o cloreto. Então, 0,5 mol vai gerar uma concentração de 1 mol por litro, né, já que eu estou trabalhando sempre com 1 litro de água, então eu vou ter 1 mol por litro de íons. Então, se liga só, quando eu tenho essa concentração de 1 mol por litro de íons, e aí é muito legal que você entenda que, tipo assim, a tabela, ela tá me falando a quantidade de matéria do soluto, só que o soluto, ele se dissocia. Então, eu tenho que considerar os íons porque esse camarada, ele vai se dissociar. Então, perceba que, nesse caso aqui, eu tenho uma temperatura de ebulição de 100,50. O que que isso quer dizer? Agora, não tá querendo dizer nada para mim, porque eu vou continuar a minha análise. Agora, perceba o seguinte, quando eu coloquei o dobro da quantidade de matéria de soluto, eu coloquei 1 mol em 1 litro de água, né, do lado do cloreto de sódio. Então, isso daqui, seguindo a mesma linha de raciocínio, eu teria, nessa outra situação, eu teria uma concentração de 2 mol por litro desses íons. Tá vendo? Então, o que que eu posso dizer com base nessa temperatura? Tá vendo que aqui, aqui eu coloquei 1 mol por litro. Então, quando eu acrescentei 1 mol por litro de íons, a temperatura aumentou o quê? Aumentou 0,5 graus Celsius. Entendeu isso? Aí eu dupliquei, então aqui, eu tenho, aqui, mais 1 mol por litro, aqui para cá, mais 1 mol por litro. Deixa eu tirar esse 0,5 aqui, vai atrapalhar, Deixa eu botar aqui de novo, aqui só para você entender bem o que eu tô falando, presta atenção. Aqui, dessa primeira análise para essa segunda, tá vendo que eu acrescentei 1 mol por litro? Então, a temperatura aumentou 0,5. Então, qual é a minha conclusão até esse momento? Toda vez que eu aumento 1 mol por litro, vai aumentar o quê? Vai aumentar 0,5 graus Celsius, sacou? Vamos continuar a nossa análise aqui fazendo o seguinte, se eu tenho que 1 mol por litro aumenta 0,5 graus Celsius, e se eu tiver aumentado 0,25 mol por litro, o que que eu... 0,25 não, desculpa. Se eu tiver aumentado 0,5 mol por litro, ou seja, metade, eu aumentaria 0,25 graus Celsius. Será que isso é verdade? Não sei, mas vamos ver aqui o seguinte, a gente tem aqui a sacarose, né, o açúcar comum. Então, se a gente coloca 0,5 mol em 1 litro, olha quanto que aumentou na temperatura. Aumentou
aumentou da água pura para 0,5 mol por litro, lembrando, galera, que a sacarose, ela não vai se dissociar, então vou ter 0,5 mol de sacarose ali por litro. Tá vendo que aumentou 0,25 graus Celsius? Ó, indo ao encontro do que eu falei aqui para vocês, ó, 0,5 mol por litro aumentou 0,25. Bom, então a gente vai agora para nossa última análise, que é o seguinte, ó, observe que a gente tem aqui o cloreto de cálcio, tá? O cloreto de cálcio é um sal, né? Então a gente vai ter a dissociação dele, onde a gente vai ter cálcio 2+, mais 2 mols de cloreto. Então, se eu tenho 1 mol de cloreto de cálcio, eu passo a ter o quê? 1 mol de cálcio 2+, e 2 mol de cloreto, resultando em 3 mol de íons. Então, entenda que existe uma proporção de 1 para 3. Então, cada 1 mol gera 3 mol de íons. Como eu estou trabalhando com 0,5 mol em 1 litro, seguindo essa proporção, ó, 0,5, eu geraria quanto? Eu geraria 1,5 mol por litro desses íons, tá? Então, é basicamente essa ideia aqui, a proporção de 1 para 3. Então, se eu coloco 0,5 em 1 litro, eu geraria 1,5 mol por litro ali de íons. Então, como a gente fez a análise, ó, se 1 mol aumenta 0,75, 0,5 aumenta 0,25, como a gente já comprovou, se eu tenho 1,5 mol por litro aumentando, seguindo essa mesma ideia que a gente está trabalhando, a gente teria aumentado o quê? 0,75 graus Celsius. E aí, se você parar para observar aqui, ó, da água pura para uma água em que aumentei 1,5 mol por litro, aumentou 0,75 graus Celsius, como eu coloquei aqui para vocês. Então, assim, conclusão, para cada 0,5 mol por litro que eu aumento 0,25 graus Celsius, que foi o que eu marquei aqui em verde para a gente poder ter uma noção. Essa é a conclusão aqui que a gente chega, né, com base aqui nessa análise que a gente fez da tabela. Aí, quando ele diz assim, eu tenho 2 novos experimentos adicionando 1 mol de sulfato de sódio, ó, preste atenção, eu coloquei 1 mol em 1 litro de água, beleza? Então, o que vai acontecer? O sulfato de sódio, vou colocar aqui embaixo, ó, pra gente trabalhar, ó, o Na2SO4, quando ele se dissocia, o que ele vai gerar? Ele vai gerar 2 mols de Na+, e 1 mol de SO4 2-, né, o ânion sulfato. Então, se eu tenho 1 mol do sulfato de sódio, eu vou gerar 2 mol de Na+, e 1 mol de sulfato. Então, eu tenho uma proporção de 1 para 3 no final, tá vendo? Ó, aqui vai gerar uma quantidade equivalente a 3 mol. Cara, a gente viu isso aqui em cima do cloreto de cálcio, sacou? A gente viu essa mesma proporção aqui do cloreto de cálcio de 1 para 3. Claro, aqui o sal é diferente, mas essa proporção de 1 para 3 se mantém. Então, como ele disse aqui, ó, se eu coloco 1 mol de sulfato de sódio em 1 litro d'água, então eu vou gerar um aumento, ó, de 3 mol por litro, tá? Então, eu vou estar aumentando, comparado com a água pura, então eu vou estar aumentando 3 mol por litro. Então, como a gente viu aqui anteriormente, ó, se o aumento de 1,5 aumentou 0,75, tá? Então, a gente pode usar qualquer relação aqui, tá, galera? Qualquer relação que a gente anotou em azul aqui, a gente poderia usar. Então, por exemplo, se na nossa análise demonstrou que o aumento de 1,5 mol por litro resultou em um aumento de 0,75 graus Celsius, pô, se eu tenho um aumento, se comparado com água pura, de 3 mol por litro, eu vou ter, no caso, qual o aumento de temperatura? Eu vou ter um aumento de temperatura equivalente ao dobro. Tá vendo aqui, ó, proporção de 1 para 2. Então, eu vou ter o dobro do aumento da temperatura. Então, eu estaria aumentando, no fim das contas, 1,50. Então, 100 mais 1,50 seria 101,50. Então, eu elimino a letra C, elimino a letra B e elimino a letra A. Estou entre a letra D e a letra E. Aí, vamos lá. O próximo camarada que a gente vai fazer a análise é o seguinte, ó, eu vou apagar esse pedaço aqui pra gente poder ter um pouquinho mais de espaço. Então, se liga só na análise seguinte, ó, eu tô trabalhando com 1 mol de glicose 0,5 litros de água. Então, pô, se eu tenho 1 mol em 0,5 litros de água e toda a nossa análise é em mol por litro, então quantos mols eu teria em 1 litro? Eu teria que X é igual a 2 mol por litro. Agora, presta muita atenção. Como a gente está trabalhando com uma situação onde a glicose, no caso, ela é uma substância molecular, ela não vai produzir íons, então a concentração dela é a concentração dela, tá? Eu não vou ter que, então vai ser o dobro, não vai ter nada disso não. Nada que a gente trabalhou com composto iônico vai rolar que a glicose é molecular. Então, eu vou ter 2 mol por litro. Então, se comparado com água pura, eu estou aumentando 2 mol por litro. E aí, seguindo a análise da nossa tabela, ó, se o aumento de 1 mol por litro, então, o que estava lá na tabela, tá, gente?
se o aumento de 1 mol por litro resultou num aumento da temperatura de 0,5 graus Celsius, né? Vamos colocar aqui, ó, um aumento de 0,5 graus Celsius. Pô, se eu tenho um aumento de 2 mol por litro, né? Qual vai ser a temperatura que vai aumentar? Eu vou ter um aumento de, ó, mais uma vez, proporção de 1 para... Nem precisava simplificar, né? Eu muito doido aqui, ó. Nem precisava simplificar, que já tá simplificado. Mas enfim, vocês entenderam. Então, ó, pô, proporção de 1 para 2 aqui, eu vou estar duplicando. Então, eu vou ter um aumento, esse X aqui vai valer em 1 grau Celsius. Então, ó, eu elimino a letra E. A letra E não pode ser, e aí seria a letra D, a alternativa correta para essa questão. Show? É isso.